águas. Quem hoje está preparado para o arrebatamento, se arrepende dos pecados, confessa o seu pecado antes de abrir a boca. Quem é que está preparado? Quantos estão preparados para morar no céu? Diga amém. 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 Jesus vem. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Livro Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 8. Alguns irmãos quiserem no final do culto se reunir, quiserem pegar a apostila para xerocar, está aqui você que já foi batizado na igreja. Fiz uma pequena apostila, poderia ser uma apostila de 50 páginas, e a gente tem conteúdo para isso, tem palavra para isso, mas fiz uma pincelada para alguns irmãos, até aqueles que já desceram as águas. Se quiserem adquirir o trabalho, é gratuito. Para quem vai se batizar, a apostila está aqui, é gratuito. E para quem já é batizado e nunca teve talvez uma apostila, ou veio de outro ministério, se você quiser xerocar a apostila, você vai gastar no máximo R$1,50. Amém? Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36. Amém? E diz assim: indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê aqui a água, ou quem impede que eu seja batizado? 37. Respondeu Felipe: é lícito se crer de todo o teu coração. Disse ele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e desceram ambos a água, e tanto Felipe como também o eunuco, e o batizou. Amém? Amados, a gente falar de batismo dá-nos a entender e a lembrar que a história do Novo Testamento, depois de um período chamado período interbíblico, que durou 400 anos, Deus sem falar com o povo, e o povo esperando uma grande promessa que havia através de Deus ter usado os profetas. A Bíblia diz que através de uma mulher chamada Isabel e o sacerdote Zacarias nasceu um profeta chamado João Batista. A Bíblia nos diz que João Batista, quando estava no ventre de sua mãe, a qual Maria, uma judia que recebeu por intermédio de Deus o Espírito Santo para dar a luz ao Salvador, ela vai lhe fazer uma visita. E quando vai lhe fazer uma visita, a Bíblia nos otorga com clara evidência que quando ela lhe salta, o menino lhe salta no ventre e se mexe, como se recebesse algo sobrenatural no mundo espiritual, algo tremendo e glorioso. E a Bíblia nos diz que nasceu-se João Batista, e a Bíblia diz que o homem era um profeta que profetizava arrependimento. A Bíblia diz que ele pregava lá no deserto, e lá no deserto, junto ao rio, a Bíblia diz que ele pregava sobre o batismo, o arrependimento, sobre arrepender-se, ou seja, e ele dizia que o machado já está posto à raiz, e a árvore que não produzir bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo e no inferno. A Bíblia diz que João Batista, quando ele pregava, ele tinha um único só propósito: alcançar as almas, alcançar o povo. E a Bíblia diz que o povo vinha ouvir a palavra de Deus por intermédio de João Batista. Diga: o povo vinha ouvir João Batista. O povo vinha ouvir João Batista pregando no meio do deserto. E João Batista, ele não tinha como eu e você hoje alguns meios para ministrar a palavra, como uma apostila. Ou seja, quando o pastor disse a respeito da liderança, ele estava enfatizando que você é um grande líder espiritual.
E quando ele fala de um grande líder espiritual, ele está dizendo que você que é à frente de trabalho, você é um grande líder. Mas eu também quero enfatizar que cada um cristão é um líder preparado para a evangelização, para a obra imperativa e obrigatória através do Evangelho de Deus, como fazer missões local. Se você não pode ir para o outro lado do mundo, você pode fazer missão local. Hoje, por exemplo, pela manhã, quando eu saí do meu serviço, nós fomos direto para o nosso terreno, onde vai ser construído a nossa igreja, aonde foi marcado para vários irmãos da nossa igreja. Está lá no terreno para nós fazer um culto, para Deus abençoar. Mas graças a Deus que ainda na nossa igreja tem Pedro, Tiago e João. E aonde tiver Pedro, Tiago e João, Deus vai estar operando o milagre. Porque a Bíblia diz que chegou Pedro e João na porta formosa do templo. A Bíblia diz que ali estava um paralítico. Ele disse assim: me dá uma esmola. E ele pintando os olhos em Pedro e João, dizendo: dá uma esmola. Ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o Senhor operou um grande milagre. Diga para o seu irmão: onde tiver Pedro e João tem milagre. É Pedro e João. Eu não entendo, irmão. Pleno domingo os crentes não levantar cedo, ou talvez por algum motivo que impediu do Montes da Coberta não ir para abençoar o terreno da sua igreja. Eu fiquei perplexo, depois de ter trabalhado 24 horas acordado, 5 horas da manhã do sábado, e chegar em casa às 8h30 só para pegar na Bíblia e ir para o terreno, enquanto alguns ainda estavam dormindo. Diga para o seu irmão: onde é que você estava? Tem muito crente que se hoje fosse para descer as águas, ele tinha que descer as águas. Vamos falar aqui rapidamente. Você não fala assim: o pastor Robert hoje só vem encher linguiça. Arrependimento, a Bíblia diz, e segundo o dicionário circular e a cultura contemporânea, significa sentir-se triste profundamente, envergonhado, ou uma ou mais atitudes ou palavras ditas, ou até mesmo algo que poderia ter sido feito e não foi. Ou seja, a etimologia muda a atitude de mudar de direção, é uma meta de direção de mudança. Ou seja, arrependimento é quando alguém muda de atitude. Arrependimento é quando você se arrepende de algo que você fez. E muitas das vezes você tem que se arrepender de tudo que você muitas das vezes tem feito. Talvez você passe o dia todo. E qual é o dia que você chega na igreja, talvez não dobra o joelho e não pede perdão pelos seus pecados? Arrepender, meu irmão, é você se arrepender de tudo que você tem feito. É você, talvez, você deixar tudo. É você ter uma confissão diante de Deus. É você confessar e declarar e reavaliar a sua vida. Quando você confessa, gera um arrependimento diante de você, para você diante de Deus. Aonde há o pecado, se você orar, superabundará a graça de Deus. Isso debaixo de oração. Porque a Bíblia diz que agora estava um homem de Deus chamado Felipe, e ele estava pregando lá em Samaria. E a Bíblia diz que quando Felipe estava pregando em Samaria, muitas almas se rendiam e se arrependiam. E a Bíblia diz que quando ele pregava que Jesus Cristo, ele cura, ele salva, batiza com o Espírito Santo, ainda leva para o céu. Esses eram os 4 alicerces da fé dos apóstolos. Os apóstolos não tinham uma teologia. Os apóstolos apenas tinham os 4 alicerces da fé que eles ministravam. A Bíblia nos diz que Felipe estava pregando em Samaria. A Bíblia nos diz, querido, os milagres de Deus eram operados em Samaria, e o povo se rendia aos pés do Senhor. E ali Felipe batizava muitas pessoas em Samaria, até chegar aos ouvidos dos apóstolos, que manda Pedro e João ir ter com Felipe lá na cidade de Samaria. Por quê? Porque o comentário onde ia longe, porque os milagres aconteciam, a igreja estava crescendo, e a igreja ela cresce aonde há milagre. Se não há milagre na igreja, a igreja não cresce. Se não há palavra na igreja, a igreja não cresce. Se não há adoração na igreja, a igreja não cresce. Se não há renovo na igreja, a igreja não cresce. Se não há fruto na igreja, a igreja não cresce. Se não há vida espiritual na igreja, a igreja não cresce. Se não há, meu irmão, oração na igreja,
a igreja não vibra, a igreja não triunfa. Deus te levantou aqui esta noite, meu irmão, para você confessar com a tua boca, e se com a tua boca confessares, o Senhor Deus do céu ouvirá a tua voz e dirá: esse é a minha filha e meu filho amado, aquele que compraste. Deus quer usar a tua vida aqui a esta noite. A Bíblia diz que Pedro pregava com João enquanto Felipe estava em Samaria, mas os apóstolos mandam ele ter com ele. E a Bíblia nos diz, meu irmão, que até o mágico que havia na cidade de Samaria, que o povo desde criança ouvia ele fazer ilusionismo. A Bíblia diz que quando ele ouve Felipe, a Bíblia nos diz que este homem se converte, e a Bíblia nos diz que ele começa a acompanhar a obra da evangelização. A Bíblia diz, querido, que Felipe, quando estava pregando, a Bíblia nos diz que o povo recebia batismo até com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, meu irmão, até no descer das águas ao arrependimento, quando descer, for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo e falam em línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que o mágico olha e vê que pessoas recebem o Espírito Santo, e ele diz assim: quanto que eu devo pagar para mim também fazer isso? E Pedro toma a palavra, meu irmão. Pedro tomando a palavra, e Pedro estava querendo enfatizar, dizendo: olha, o Evangelho não é comprado por dinheiro, a salvação não é comprada por dinheiro, a salvação, meu irmão, vem através do arrependimento, porque a Bíblia nos diz no livro de Marcos, capítulo 16, de número 16: todo aquele que crê e for batizado, esse sim será salvo. Sim, mas só que ser batizado não é ter passaporte para o céu, não, meu irmão. Tem pessoas que acham que porque hoje batizou, já está salvo, e vai continuar na mesma. Não oram, não jejuam, não participam de grupo, continua, até uns já estão voltando a beber, a fumar, e acha porque batizou já tem um passaporte para o céu. É totalmente errado, meu irmão. A salvação é diferente. O batismo nas águas é para você fazer parte do corpo de Cristo e tomar a Santa Ceia. O batismo simboliza também remissão de pecado, meu irmão, para redimir. Morre o velho homem e nasce uma nova criatura. Sabe o que isso quer dizer? É o que Paulo disse: esqueça das coisas passadas e avança para as coisas que estão adiante de você. Descer nas águas, meu irmão, é ser uma nova criatura. Descer nas águas é ser um cristão apologético, é ser um cristão verdadeiro. E qual tem sido suas atitudes? Qual tem sido o seu jeito na igreja? Será que você tem sido crente só aqui, ou tem sido crente lá fora também? É fácil ser crente na igreja, é fácil orar na igreja. Quero ver você descer na madrugada, eu quero ver você orar lá na rua, na frente do terreno da igreja, igual nós oramos. Tem muita gente que corre. Deus te chamou para uma obra, crente. Você desceu as águas, ou você vai descer as águas para ser um profeta na terra. Aleluia! Diga para o seu irmão: por que você é crente? Por que você é crente? Você já pensou se vir na igreja para ser salvo, como se fosse escola para passar de ano, tem que levar boas notas? Tem gente que já está até de recuperação. Tem gente que está cabulando aula na igreja. Está cabulando aula na igreja. Para não falar na escola, eu vou falar na igreja. Diga para o seu irmão do seu lado: está cabulando aula? Está de recuperação? Vai passar de ano? Comigo não acontecia isso, né? Porque depois da má estrutura que meu pai deixou na família, não tinha isso. Mas tem pais que hoje fazem isso com o filho: olha, se você passar de ano, eu vou dar aquilo que você quer. O que é que você quer? Aí um filho diz assim: pai, eu quero aquela bicicleta bonita.
Outro já diz, pai, eu quero, hoje mudou, né? Pai, eu quero a moto. A outra diz assim, eu quero minha habilitação. A outra diz assim, depois eu quero o carro, né? Antigamente a gente queria, era o peão, era uma bicicleta, era um tênis novo, era o quichute, né? Era a conga, né? Hoje em dia mudou. Hoje em dia mudou. As coisas vão mudar. O que você quer? Ah, eu quero um tablet Galaxy L tal, que tem Wi-Fi, que ele tenha GPS, que ele tenha Android, que ele tenha 32 GB de memória, que ele seja dual core, com os ícones do Windows 8, de preferência toque screen na tela. Então, tire boas notas. Só porque Deus não está abençoando o crente ainda na terra, principalmente na nossa igreja, aqui, porque suas notas têm sido baixas. Suas notas têm sido baixas. Suas notas, talvez você chega na igreja, você quer colar. Você quer colar e não adianta colar. Você tem que ser você mesmo daquilo que Deus te ensinou e você aprendeu. Não adianta colar, Deus quer te usar na terra. E eu me lembro que para descer as águas, meu irmão, para descer as águas, eu lembro, tive que deixar de usar droga, apesar que não precisou nem o pastor falar, não precisou nem falar. No outro dia eu nem sabia o que era deixar e arrependimento direito. Eu falei, não quero mais isso, não quero mais roubar, não quero mais saber nada disso, não quero fazer mais nada disso. Eu estou deixando tudo, acabei com tudo. Agora eu não acredito e voltei. 30 anos na igreja, 30 anos na igreja, continua fazendo as mesmas coisas. Cadê a nova criatura? Onde é que está, meu irmão? Cadê a nova criatura? Onde é que está? Onde é que estão as novas criaturas na igreja? Está tirando nota boa, está tirando nota ruim. Como é que você está? Das suas notas perante Deus, está marcando presença com Ele. E aonde você está marcando presença com Deus, Deus está te procurando hoje, meu irmão, para você buscar e adorar a Ele. Nós somos preparados para testemunhar para quem vai se batizar. Agora dizer, eu não vou para a igreja por causa da irmã, eu não vou para a igreja por causa do fulano, eu não vou para a igreja por irmão dele. Fica tranquilo, enquanto você está preocupado, daqui a pouco acontece um arrebatamento. E eu não vou estar aqui para ver. Quem é que vai estar aqui para ver? Levanta a mão. Está esperto, né, crente? Eu não vou estar aqui para ver, não. E vou dizer uma coisa para você. Hoje, se fosse eu tinha trazido mais de 50 toalhas. E jogava um monte de crente e falava assim, hoje não é batismo não, é um mergulho de Namã. Jogava um monte de crente na piscina. Jogava. Porque tem crente que está precisando igual Namã. Namã é como se fosse batizado. Desceu 7 vezes. Desceu, não viu nada. Filho, desce de novo. Desceu, não viu nada. Filho, desce de novo. Desceu, não viu nada. Desceu, o que está acontecendo? Meu filho, sabe o que está acontecendo? Você tem que descer as 7 vezes. É na última vez que você vai ver o milagre. Você tem que descer, você tem que mergulhar. Esse negócio de só descer, não, meu irmão. Você tem que descer até lá embaixo, subir em posição de mão. É até lá embaixo. O que Deus quer que hoje, mesmo que você não vai ser batizado, Deus quer que você mergulhe no Jordão espiritual aqui. Deus quer que você entre no Jordão de Deus e diga, Deus, eu não vou batizar, mas eu quero como se fosse meu batismo. Você já pensou, meu irmão? Eu sei que não vai dar tempo nem de concluir a mensagem, tem tanta coisa para falar. Quem é batizado? Levanta a mão. Batizado. Qual foi seu primeiro batismo? Você lembra como foi o seu primeiro batismo? Foi bom? Você gostou do seu primeiro batismo? Quem lembra do seu batismo? Porque é o primeiro e o último, não tem outro. Quem lembra? Tem crente que levantou a mão e tem crente que não está lembrando. Quem lembra do seu batismo? Eu lembro do meu. Claro que eu lembro. Hoje, eu vim falar línguas estranhas no óculos. Como que eu não ia lembrar? Você lembra como foi o seu batismo? Você lembra como é que você estava na presença de Deus? Você lembra que você topava tudo?
Você lembra disso? Que você dizia, não, eu vou fazer, eu posso falar, faz isso, você faz. Faz isso, nem precisava dizer assim, eu faço, já estava fazendo. Você lembra disso? E Deus quer trazer a memória hoje de quando você se batizou, meu irmão. Como você era antes e como é que você está hoje. O que mudou? Eu sei que hoje você está mais maduro e mais experiente. Mas tem muita coisa na tua vida que não amadureceu. Não amadureceu. E muitas das vezes depois do batismo, meu irmão, é onde começa a vir os resultados da nossa vida. É uma vida de evangelização, uma vida de oração, uma vida de buscar ao Senhor, uma vida de trazer almas para a igreja, uma vida que a gente tem que ter diante de Deus, de dar o testemunho. Então você se lembra no dia que você desceu as águas, foi um dos dias mais felizes da sua vida, que você nasceu de novo, que o pastor falava que você era uma nova criatura. E o que aconteceu com essa nova criatura? Diga para o seu irmão, o que aconteceu com essa nova criatura? Batismo não é passaporte para o céu. Tem muita gente enganada. Você mudou, mas Felipe, ele continuou pregando. E a Bíblia diz que quando ele estava pregando em Samaria, o Senhor tirou ele lá de Samaria. A Bíblia diz que o Senhor tirou ele de Samaria para ele para a região a caminho de Jerusalém. Quando ele estava chegando no deserto de Gaza, a Bíblia diz que agora vem um etíopio, um eunuco da rainha de Candaça, subir a Jerusalém para adorar. Deus tirou ele da multidão para ir onde tinha uma alma. Diga, Deus vai te tirar do meio do povo para ir atrás de uma alma e trazer para a igreja. Felipe saiu do meio da multidão de Samaria. Quando ele está lá no deserto, lá vem o Etíope tocando a carroça, cuidava do tesouro real. A responsabilidade. E o que ele vinha lendo? O livro do profeta Isaías. De repente, ele começa a ler o livro do profeta Isaías. Aí Felipe pergunta assim: entendes tu o que lê? Ele diz: como entenderei eu, se não há quem pregue, se não há quem ensine? Tem que ter alguém para ensinar. Não dependa do pastor para ensinar. Não dependa da irmã Maria para ensinar. Você já passou por isso. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez de ensinar. Felipe saiu do meio da multidão, subiu correndo, subiu na carruagem. E ele disse: me explica para mim de quem é e o que diz esta mensagem. Ei, o homem de Deus, ele não se confunde quando Deus lhe dá a palavra. E a Bíblia diz que ele começa a falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando de repente ele avista a água, ele vê algo. Ele diz assim: o que impede de eu ser batizado hoje? Nada impede você de ser batizado hoje. Nada impede de você descer as águas, você que vai descer hoje. É crer, é acreditar, é confessar, é determinar que a partir de hoje a sua vida muda. Mas só que tem pessoas que já se batizaram e a vida não está mudada, porque entra num culto como esse, um culto maravilhoso como esse, e ainda está disperso. Aonde está a sua mente? E a Bíblia diz que quando ele terminou de batizar, que ele saiu das águas, que o Espírito de Deus apoderou, Deus o transportou. O Espírito de Deus transportou ele. E a Bíblia diz que ele foi transportado lá. Deus tirou ele do meio da multidão, do meio do deserto, por causa de uma alma. Deus quer te usar como missionário, como evangelista. Deus quer te usar para pregar esta palavra. E a Bíblia diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem quer pagar o preço?
Hoje em dia não é enviar. Hoje em dia é assim. Quem é que está disposto a pagar o preço? Quem é que está disposto a pagar o preço? Quer pagar o preço, meu irmão? É se ajudar. É se unir. Hoje nós estivemos, e quando nós estávamos olhando aquele terreno, irmão, você tinha que ver as pessoas passando e olhando. E cada uma pessoa que passava, e quando eu via que estava olhando, a irmã Ana está aprendendo a tocar, que pegou o violão, irmão, foi uma glória. Eu falei, tá bom, e vai ficar melhor. E começamos a louvar. As pessoas passavam e olhavam. E sabe o que eu já estava imaginando? Já estava imaginando que nós estávamos dentro da igreja. O povo já estava lá dentro. Irmão, é você crer no impossível e ver o invisível. Você já viveu essa experiência de você crer no impossível e ver o invisível? E Deus dava-nos uma palavra, pastor, sobre Samar, que foi defender o seu terreno, o seu pedaço de terra. A Bíblia diz que os filisteus se ajuntou e veio para tomar a terra. E quando eles foram tomar a terra, Samar, o ararita, se colocou no meio para defender o terreno. E na hora que ele defendeu o terreno, botou os inimigos para correr. A Bíblia diz assim: e o Senhor operou um grande livramento, mas só que permaneceu fiel na promessa de Deus. A promessa de Deus, ela não muda. Você muda e eu posso mudar, mas Deus não muda. A palavra dele não volta vazia, não volta atrás. Deus hoje quer dizer para você hoje: lembre do início para ser melhor agora. Amém? Se coloque de pé. Não vou mais. Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Escute. Pega na mão do seu irmão do seu lado. Pega na mão do seu irmão do seu lado. Pega na mão. Nessa apostila eu trago todas as traduções de arrependimento. Eu falo também sobre 8 significados para um batismo. Arrependimento é o primeiro. Confissão, morte, sepultamento, lavagem, remissão, perdão e ressurreição. Então, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje é o dia de uma alma descer as águas. E hoje a igreja tem que se alegrar por esta alma. Sabe por quê? Amanhã pode ser um parente meu, pode ser o seu. E eu quero me alegrar junto também. Eu quero dar glória a Deus com aleluia. E você é o escolhido de Deus para esta obra de Deus. Levante a mão do seu irmão para o alto. Isso. Comece a orar a Deus nesta hora. Comece a orar a Deus aqui nesta hora. Comece a orar. Comece a orar. De alguma forma você tem que orar a Deus. De alguma forma você tem que pedir a Deus. De alguma forma você tem que orar a Deus. Você tem que falar com Deus. Oh, o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, o Espírito de Deus está aqui neste lugar para operar um milagre. Aleluia. Em nome de Jesus, levanta a tua voz. Deixa eu ver quem é que está orando. Aleluia. É noite de você lembrar quando você desceu as águas, quando você se batizou. Você lembra disso? Quando você desceu as águas. Então é noite de você lembrar hoje. É noite de você que não se batizou, de se preparar para descer hoje. Hoje é seu dia. Hoje é tua hora. Lembra como foi ontem. Eu lembro-me como ontem. Você lembra? Comece a orar a Deus aqui agora. Comece a orar. Olha a Deus. Olha a Deus. Você louva. E Ele louva a Deus quando você louva. Então, olha a Deus. Olha a Deus. Olha a Deus. Aleluia. Olha a Deus. Olha a Deus.
Santo. O Espírito da verdade está aqui. Onde você está? Oi, Espírito! O Espírito de Deus está aqui pairando sobre a igreja. Continuando nesse Espírito agora no mundo espiritual. Eu te convido no mundo espiritual aqui agora. Entra no mundo espiritual aqui da igreja agora. Entra no mundo espiritual. Entra no mundo espiritual aqui agora. Isso. Vai acontecer um mistério. As duas da igreja. Deixa só um tempo ligado. Apaga a luz. Isso. É o mistério de Deus. Isso. É o mistério de Deus aqui. Isso. É o mistério de Deus. Isso. Cadê a palavra? Isso. É o mistério de Deus aqui. É o mistério de Deus. É o mistério de Deus aqui hoje. Isso. É o mistério de Deus aqui hoje. Isso. Deixa só, Redentor. O Espírito de Deus está aqui, igreja. E Ele quer se manifestar aqui nesta hora. Espírito. Enchemos, ó Deus, do Teu Espírito. O Espírito Santo de Deus está aqui para marcar a tua vida. O Espírito de Deus quer purificar a igreja. Comece a adorar a Ele aqui agora. Comece a adorar a Ele aqui agora. O Espírito de Deus está aqui para adorar ao Senhor. Isso, para adorar ao Senhor. Adora o Senhor. Isso, adora o Senhor. Aleluia. Adora o Senhor. Isso. O Espírito de Deus está aqui para renovar, para encher, para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Onde estão os adoradores aqui? É noite de arrependimento, de chorar na presença de Deus. Aproveite esse clima aqui, porque eu estou te trazendo para o mundo espiritual aqui agora. Isso em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui. Levanta tuas mãos para adorar ao Senhor, aleluia. Levanta tuas mãos para glorificar ao Senhor. Onde está o povo de Deus unidos para Cristo? Aonde está? Vamos louvar, aleluia. Deixa o louvor louvar o Senhor. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós acreditamos, Senhor. Nós acreditamos, Senhor.